Muito bem, pessoal. Vamos então começar a nossa segunda etapa, a nossa segunda parte da nossa aula 5, né? De prática e mediação e arbitragem. Estávamos falando aí no finalzinho do primeiro tempo de aula sobre o slide que está na tela para vocês, sobre os requisitos do compromisso arbitral. Falei para vocês que tem requisitos obrigatórios e requisitos facultativos, porém, esses facultativos, normalmente, eles constam de um compromisso arbitral. É muito importante você já especificar no compromisso arbitral o local, ou os locais, né, onde se deve desenvolver a arbitragem, certo? Essa autorização do árbitro para dizer qual tipo de justiça que vocês vão utilizar, ou qual tipo de legislação, tá certo? De que forma o árbitro poderá fazer o julgamento, apresentação da sentença arbitral, prazo, ou seja, tudo isso, pessoal, é muito importante já constar, né, do compromisso arbitral. Sob pena de você ainda ter que mais dilemas, mais pendengas ainda. Então é bom que já conste tudo isso no próprio compromisso arbitral e os problemas à frente. Então, já que já teve esse problema de ter que levar para um compromisso arbitral para definir qual árbitro, qual vai ser o tribunal que vai apreciar a demanda, certo? Ou seja, já coloca tudo nesse compromisso arbitral, que fica mais fácil para que vocês não tenham aí problema. Amanda, bom dia. Está com o nome de Rayane, né? Tudo bem. Tá certo? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. Apesar de ser facultativo, a gente não deixar para depois, né, o que se pode fazer logo. Então, normalmente, todo compromisso arbitral vai constar também todos esses dados aí, tá certo? Que são requisitos facultativos do artigo 10 da Lei 9.307 de 96. Certo? Muito bem, e aí vocês podem perguntar, professor, e quem é que pode ser um árbitro? Será que qualquer pessoa pode ser um árbitro? Às vezes você está aí animado, né? Pô, eu vou ser árbitro, então é bacana ser árbitro, porque você é um juiz sem precisar fazer um concurso para juiz, né? Então, você pode se interessar, assim que se formar, né? Teve a tua graduação, você não precisa passar no OAB para ser árbitro, você pode também ter interesse em enveredar pelo ramo do caminho da arbitragem. E o que precisa para ser um árbitro? Né? Primeiro, você tem que ter um curso superior, né? Você vai ter que ter aí uma formação, tá certo? Para que você possa compor o quadro de árbitros. E é lógico, não obrigatoriamente precisa ser em direito, mas é bem de bom alvitre que seja em direito, porque geralmente o árbitro, ele, como sendo juiz de fato e de direito, ele tem que ter conhecimento legal, tá certo? Então, veja bem, a nossa lei de arbitragem, lá no artigo 18, ela traz alguns requisitos para o árbitro, né? Diz 18 e artigo 13 também, tá certo? O artigo 13, na verdade, e uma parte também do artigo 18, traz os requisitos para quem quer ser o árbitro, quem quer exercer a arbitragem, ou quem quer colocar um tribunal arbitral. Às vezes você tem interesse em colocar um tribunal arbitral, né? Muitas das vezes dá para ganhar até mais do que um advogado, né? Porque vai convergir muitas causas para ali. Como a arbitragem está em voga, como a arbitragem está em crescimento, em ascensão, né, é muito fácil que a pessoa tenha sempre ações para resolver, litígios para resolver no seu tribunal arbitral. Ok? Então, vocês ouviram lá no início da aula de arbitragem, acho que da terceira aula, que nós começamos a falar de arbitragem, que a nossa lei de arbitragem, no artigo 18, ela diz que o árbitro é um juiz de fato e de direito. E ele vai ser competente para prolatar sentenças irrecorríveis. Ora, se o árbitro ele vai ser considerado um juiz de fato e de direito, a sentença dele é irrecorrível, nós percebemos também que não pode ser qualquer pessoa, tá certo? E aí eu chamo a atenção de vocês para isso, por quê? Porque o artigo 13 da lei da arbitragem diz, ou utiliza essa expressão, qualquer pessoa. Aí, às vezes, lendo bem rapidamente esse artigo 13, a gente pode pensar, tá certo, que qualquer um pode ser árbitro. E não é bem assim. Vai que bota um louco lá para ser um árbitro lá. Não, o artigo 13 da lei fala que qualquer pessoa capaz, tal, né? Louco que eu digo, não, assim, doidão, um cara que é maluco, né? Não tem um juízo perfeito, mas só faz besteira. Então, não dá para colocar uma pessoa dessa para ser árbitro também. É o que diz o artigo 13
da lei da arbitragem, tá certo, pessoal? Olha o que diz lá, vamos ler o artigo 13 da lei de arbitragem, abram a lei de arbitragem no artigo 13, vocês vão ver que ela diz assim, ó, pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Esse artigo, como eu estou comentando com vocês, ele deixa muito aberto, né? Isso, ó, o Neto quer botar um lá na cidade dele, não tem problema nenhum, não. Pode colocar, é até bom, no interior também tem muita demanda. Lógico que sim, é uma demanda de direitos patrimoniais disponíveis, né? Então, quando o artigo 13 fala assim, qualquer pessoa capaz, é lógico que ainda vai ter outros requisitos, né? Não é simplesmente esse o único requisito para você ser um árbitro, tá? Você vai ter que ter uma formação, você tem que ter o conhecimento, né? Você tem que ter esse trato, tá certo? Com a possibilidade de fazer acordo, de fazer julgamento. Você tem que ter um curso de árbitro para você ter conhecimento do rol de funcionamento da arbitragem, tá certo? Ah, professor, eu estou fazendo esse curso aqui na faculdade, será que já não é suficiente? Não é suficiente. O nosso curso aqui, a nossa disciplina de arbitragem, prática de arbitragem, é bem rápida, são apenas 6 meses, né? A gente vê aqui pouca coisa, tem muita coisa para você aprender para poder, né, exercer a arbitragem. Mas tem os cursos específicos também nas entidades que são conveniadas com o CNJ, né, e também outras que são privadas e que é uma função boa no sentido de específico para a arbitragem. E vamos lá. O ato pode ser qualquer pessoa capaz, né? Primeiro, essa pessoa capaz que o código, que a lei 9.307 fala, a gente precisa relembrar o que nós estudamos em Direito Civil 1, quando entramos na faculdade, né? Conforme está lá no Código Civil. Quem são os absolutamente incapazes, segundo o Código Civil? Absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. Quem são os relativamente incapazes? Os relativamente incapazes são os menores de 18 e maiores de 16, são os ébrios habituais, são os viciados em tóxicos, toxicômanos, né? Que no momento da ocorrência de alguma coisa, no momento de exercer sua vontade, eles não podem exprimir essa sua vontade por essas causas transitórias ou permanentes. E também, quem mais? Os pródigos, né? Os pródigos também são relativamente capazes. Nós sabemos que a pessoa atinge a capacidade plena quando ela completa 18 anos, né? Quando ela tem a capacidade de fato e de direito plenamente ocorrida, tá? Então, para ser árbitro, o primeiro ponto tem que ter capacidade plena. Não pode ser o menor de idade, tá certo? Não pode ser alguém que não pode exprimir sua vontade por conta de alguma coisa transitória ou permanente que a incapacite, tá certo? E também um pródigo, desde que a arbitragem, deixa eu ver, a arbitragem não vai atingir aí o seu patrimônio, né? Talvez até possa. Então, como falei para vocês, tem que ter essa capacidade plena, né, para que possa exercer a arbitragem. E não é obrigatório, pessoal, que o árbitro, como já falei, que ele tenha formação jurídica, tá certo? Não é obrigatório. Porém, né, pela praxe, né, do caminho forense, né, sempre é interessante que ele tenha aí uma formação jurídica, que ele conheça, né, o iter de um processo, né, como se faz uma sentença, certo? Porque fica mais fácil até ele se especializar. Se ele tem uma formação jurídica, fica mais fácil dele se especializar em determinada matéria, né, e dentro daquela matéria, daquela área dele, ele poder, assim, realizar muitos casos, vamos dizer assim, resolver muitos casos. Mas não necessariamente, até porque um engenheiro, um médico, um pedagogo, um professor de história, um historiador, um geógrafo, ele pode muito bem conhecer o procedimento também de um processo, pode aprender a fazer sentenças, tá certo? Fazer um curso aí de sentença e automaticamente ser árbitro, não tem problema nenhum. Então, não tem essa obrigatoriedade, né, de que o árbitro seja formado em direito, tá? Seja, tenha formação jurídica. Inclusive, pessoal, até mesmo um estrangeiro, tá? Um estrangeiro pode ser árbitro? Pode. Não há óbice algum, né, para que o estrangeiro figure como árbitro. Tá? Até porque o artigo 13, que nós acabamos de ler, da Lei 9.307, Lei de Arbitragem, ele diz lá, qualquer pessoa capaz e que seja de confiança das partes pode ser árbitro. Tá? Lógico que o estrangeiro, sendo uma pessoa capaz, ele vai poder ser árbitro também, entendeu? Pela confiança das partes aí. Tá? E como nós já estudamos, ele pode até dar uma sentença no estrangeiro. E essa sentença, depois do exequatur do STJ, vai ter reconhecimento e aplicação aqui no Brasil perfeitamente.
tá certo? Então, observe que o leque de oportunidades para arbitragem é muito grande, é isso? É muito grande. Qualquer pessoa que tenha aí um requisito mínimo, né, ainda pode compor aí um tribunal arbitral e pode trabalhar com o árbitro perfeitamente, dando sentenças que serão consideradas títulos executivos judiciais, tá certo? A confiança das partes também é imprescindível, né, para o sucesso da arbitragem. Se as partes não confiarem no árbitro, elas não vão colocar seus litígios nas mãos de alguém que elas não confiam, tá certo? Então, é interessante que as partes já conheçam esse árbitro, né, que tenham uma certa confiança com ele. E aí vocês poderiam até se admirar e dizer assim, peraí, que eu sou mais no judiciário, eu aprendi que isso aí é da suspeição do juiz, se as partes conhecem o juiz, da suspeição. Na arbitragem é totalmente diferente. Pelo contrário, quanto mais as partes conhecerem o árbitro, mais próximos, mais fácil de se chegar a uma solução, a solução de um consenso. Tá certo? É lógico que vão ter situações que o árbitro vai ter que se declarar impedido, tá? Nós já estudamos, né? O princípio da imparcialidade vige aí na arbitragem também, e da confidencialidade, tá certo? Então, ele não vai poder atuar como árbitro naquele processo. Mas tem que ser de confiança das partes. Ou as partes podem nem conhecer o árbitro, mas se não tiverem confiança, não vão aceitar, tá certo? Colocar a sua demanda na mão daquele árbitro. Então, geralmente, quando a parte indica no contrato uma cláusula de convenção de arbitragem, eles indicam no contrato um determinado tribunal arbitral, é porque eles conhecem aquele tribunal, sabem da idoneidade daquele tribunal, dos árbitros que compõem aquele tribunal, e já tem uma certa confiança. Porque se aquele tribunal arbitral só tem notícias ruins, o pessoal ali faz esquema e tal, quem que vai querer colocar uma questão nesse tribunal? Não é isso? Então, tem que ser sempre de confiança das partes, isso é imprescindível também para que esse litígio aí possa ser resolvido. Se as partes não tiverem confiança, eles vão procurar o judiciário, não vão colocar nos seus contratos aí, né, seus negócios jurídicos, essa cláusula de convenção de arbitragem, porque não confiam na arbitragem, certo? Então, observe que a confiança sempre vai ser imprescindível para o sucesso da arbitragem aí, ok? Como é que eu demonstro essa confiança? Você vai perguntar, como é que a gente demonstra a confiança? Quando você faz uma cláusula arbitral cheia, é isso, quando você coloca lá a própria cláusula arbitral, a designação do árbitro, né? E já designa também quem vai ser o árbitro, qual o tribunal arbitral, você está demonstrando que confia naquele tribunal arbitral, tá certo? E a gente tem sempre esse cuidado na hora de fazer a cláusula de convenção de arbitragem. A gente pode sempre comunicar a outra parte. Olha, eu estou escolhendo esse tribunal aqui, ou nós vamos escolher esse tribunal aqui, porque eu já tenho um caso lá, eu já percebi que lá é bom, tá certo? A gente já chegou a resolver uma situação, lá tem um árbitro fulano de tal que é especialista nessa matéria, tá? Ou seja, tem que ter esse consenso entre as partes, né? Entre as próprias partes na hora de fazer a cláusula arbitral cheia. Tendo esse consenso, já se demonstra ali, né? A intenção de confiança naquele árbitro, naquele tribunal arbitral. E aí, depois que tiver um imbróglio, tiver um problema, não se pode mais, né, revogar. Aí vai ter que ser jogado para ali mesmo, certo? Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Só fechou aqui o minha linha. Só um minutinho, só abrir aqui novamente aqui a minha lei de arbitragem, que acabou fechando. Certo, então vamos lá. Vamos lá, certo? Então como eu estava falando para você, essa confiança ela tem que ser demonstrada já na hora de fazer o compromisso arbitral, tá certo?
O árbitro, pessoal, ele também, depois que ele é escolhido, né, depois que ele está nessa função, ele, ele tem que ele tem alguns requisitos, né, algumas obrigações a cumprir. E essas obrigações, que é inerente à arbitragem, ao árbitro, é que fazem gerar confiança das partes sobre ele, tá? Ou então sobre aquele determinado tribunal. Aí eu coloquei um slide aí, eu tinha fechado, né? Estou abrindo novamente para vocês aqui, já está aí na tela. O árbitro ele tem também algumas obrigações para ele cumprir, nós já vimos algumas nas aulas anteriores, mas que são alguns requisitos, mas aqui são as obrigações stricto sensu, né? Nós já até vimos isso aqui em alguma aula anterior. Mas nós vamos ver pela própria lei, tá certo? Porque essas obrigações, esses deveres, é quem fazem gerar a confiança das partes entre os árbitros. Um árbitro que não é imparcial, um árbitro que não tem independência, um árbitro que não é diligente, tá certo? Será que ele gera confiança entre as partes? Um árbitro que não tem discrição, não tem sigilo, tá certo? Ele não gera confiança entre as partes. E não gerando confiança entre as partes, automaticamente, né, você não vai conseguir pegar causa nenhuma, você não vai conseguir resolver litígio nenhum, porque as partes não irão procurar o teu tribunal, Neto, e nem vão procurar também você como árbitro. Então, tem que gerar essa confiança. Tá? O que faz gerar confiança, né, entre o árbitro e as partes? São aqueles deveres que nós vimos na primeira aula de arbitragem. Tá? Imparcialidade, ou seja, o árbitro não pode estar envolvido com os contendores, tá certo? Ele não pode confundir neutralidade, tá certo, com participação, tá certo, entre uma das partes. Ele tem que ser neutro na discussão para que ele possa julgar com imparcialidade, tá certo? É lógico que na hora da sentença ele vai ter que tomar um partido, vai dizer, não, essa parte tem razão e essa não tem razão, tá certo? Mas isso ele não vai tomar esse partido para beneficiar uma parte, prejudicar a outra porque ele quer, tá certo? Porque senão ele será considerado impedido, tá certo? Se ele estiver envolvido aí com as partes de alguma forma, ele sofre também aí os impedimentos, as suspeições como um juiz, normalmente, tá certo? Então, ele tem que ser totalmente independente para que ele possa, na sua sentença, ele ter essa confiança das partes, inclusive até para que o sucumbente cumpra com a decisão. Se o sucumbente perceber que ele tomou partido de uma das partes, ele vai se zangar, não vai querer cumprir, na hora que entrar com a ação de execução no judiciário, ele vai embargar, dizendo que a sentença é nula e que ele quer nulidade, que o ato era suspeito, tal, ou seja, então, o árbitro tem que ter sempre esse cuidado, observar sempre esses princípios, né, que são aplicados à arbitragem, e não só à arbitragem, mas à mediação e conciliação, para que haja essa relação de confiança entre as partes. A independência, né, os árbitros devem estar distantes das partes, ainda que gozem, né, como de fato gozam, né, da sua confiança, como já falei para vocês. As partes têm que confiar no árbitro. A confiança da parte no árbitro não quer dizer parentesco, vínculo matrimonial, conjugal, ao vínculo de oferta de alguma coisa, tá certo? Lógico que não, tá certo? Então tem que ter essa independência completa para que haja aí, sobretudo, essa relação de confiança com as partes. Da competência, lógico, gente, nós já explicamos isso para vocês, né? O árbitro ele tem que conhecer a matéria que ele vai atuar. É melhor que ele não pegue uma causa, que ele não pegue um caso aí que ele não conheça, tá certo, da matéria, para que ele não venha a perder a confiança das partes. Grosso modo, se você não sabe daquela matéria, não te toca resolver, tá certo? Porque às vezes você se queima. É isso, às vezes o árbitro se queima. Se ele não conhece aquela determinada matéria, ele não vai se propor a resolver porque ele não tem conhecimento técnico suficiente. E se ele se atreve a resolver muitas vezes, possa ser que ele acaba se queimando, né, e perdendo a confiança das partes. Então, isso é extremamente ruim para a arbitragem, tá certo? Então, ele tem que conhecer os critérios que são estabelecidos pela parte, se é uma causa em outro idioma, né, em um idioma estrangeiro, ele tem que dominar esse idioma, tá? Tem que conhecer as características do objeto daquela ação para saber se ele tem competência para resolver ou não, tá certo? Então, é muito, vamos dizer assim,
complexo essa parte que o árbitro tem que observar sempre, não é pegar qualquer demanda que chega na sua mão, ele se nomeia e tenta resolver. Por exemplo, como é que um árbitro vai resolver uma matéria que envolve aí mecânica de nave espacial, de nave, né, que vai para a estação espacial orbital. O cara que é formado em direito, que seja. O que é que ele vai entender aí de motor de avião? Ou seja, de nada. E se para decidir essa causa precisa se saber, né, exatamente como é que vai o funcionamento, para saber se houve a culpa da outra parte ou não, se ela é responsável ou não, tá certo? Então, ele tem que conhecer um pouco da matéria. Ah, professor, mas o árbitro não pode usar de um perito? Até pode nomear o perito se as partes convencionarem, tá certo? Mas aí ficaria mais fácil para o judiciário e não para o árbitro. Então, ele tem que ter conhecimento da matéria. A pessoa que não tem conhecimento em nada de direito de família, como é que ele resolve uma demanda, um litígio que envolve, aí, se bem que família não, né? Família é patrimônio, é direito disponível. Mas, ou seja, assim, uma matéria que não é do conhecimento dele, tá? Às vezes até dentro do ramo do direito, ele não conhece aquela matéria, direito tributário. Pode colocar uma relação tributária na arbitragem, mas aquela formação que ele tem não sabe lufa de direito tributário. Como é que ele vai, né, fazer para resolver essa questão? Não tem como, tá certo? Ele vai, às vezes, fazer uma sentença falha, uma sentença capenga, e aí perder a confiança das partes também. Então, ele tem que ter sempre essa competência, observar qual a matéria que está sendo colocada à sua frente para saber se ele tem competência para resolver ou não. Certo? Diligência. Diligência é o dever que o árbitro tem de agir com cuidado, com zelo, né? de evitar todos os esforços para a solução daquele conflito. Ou seja, ele tem que agir diligentemente, ter cuidado com as datas, ter cuidado com o que ele fala, né, para que não dê a impressão de que ele está de um lado e condenando o outro, tá certo? Está sendo imparcial. Ou seja, tem que ser diligente em tudo, inclusive na descrição, né, que é o próximo, a descrição, ou seja, o sigilo também, né? Tem que ser diligente até nisso também. Tá? Como a lei impõe que o árbitro deve manter sigilo daquilo que ele tem conhecimento em razão da arbitragem, isso é que faz a arbitragem ser mais voltada para as empresas, porque para elas isso é excelente, tá? Ele não pode deixar, né, de esquecer dessa descrição e divulgar aquilo que ele teve conhecimento em razão da sua atividade. Tá? É lógico que, geralmente, na arbitragem se tem causas de valores muito grandes. Às vezes, imagina duas empresas aí a nível internacional. São ações, são os contratos aí milionários. Né? São fusões, são alguma coisa nesse sentido que pode gerar um litígio, tá? Ou são dissoluções de sociedades que envolvem cifras milionárias. E se ele começa a falar sobre isso, né, se ele começa a espalhar isso, né, começa a divulgar, ele viola esse dever de sigilo de descrição, e aí pode até responder por perdas e danos, conforme está no artigo 189, 389 do próprio Código Civil, tá certo? E aí, lógico, ele perde a confiança das partes, possivelmente, além de responder por perdas e danos, vai ser excluído aí, né, da possibilidade de estar realizando a arbitragem também, fazendo julgamentos. Okay? Então, esses são, vamos dizer assim, as obrigações, os deveres do árbitro, que o árbitro deve observar, né, para que ele não perca aí a confiança das partes e venha a exercer com efetividade seu mistério também. Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem perguntas, não deixem falando sozinho, não. Abra o microfone aí e façam perguntas, tá certo? É só clicar no sinalzinho vermelho do microfone e fazer as perguntas que vocês tiverem, tá? Que a gente já interage na aula também, ok? Senão eu fico falando sozinho, daqui a pouco eu durmo aqui. Então vamos lá. E como é que funciona o procedimento arbitral, né? Como é que funciona? Aqui eu não digo nem processo arbitral, tá, pessoal? Eu evito até falar processo arbitral, porque é o processo daquela impressão judicial, né? Então, a gente fala geralmente procedimento arbitral, como é que acontece, como é que ocorre, como é que é o caminho de um processo arbitral, né? Ou seja, como se fosse aquele caminho do procedimento civil, né? Do processo civil. Petição inicial, contestação, se tem audiência de conciliação ou não, contestação, réplica, audiência de saneamento, aí vem audiência de instrução e julgamento, se for o caso, alegações finais e sentença. Esse é o caminho de um processo, não é isso? E o procedimento arbitral? O
Procedimento arbitral, pessoal, ele está lá na Lei 9.307, também no artigo 19 da Lei 9.307. Aí eu fiz aqui para vocês no slide um caminho, né? Mais ou menos um caminho desse procedimento arbitral, como se fosse aquele caminho do processo civil. Aí coloquei por número, vocês vão acompanhando por número, né? E cada um desses quadrinhos tem, às vezes, alguma observação a ser feita, tá? E aí vai até a sentença. Eu creio que no próximo slide, vai até a sentença no próximo slide, não coube no slide só. A gente vai começar aqui nesse slide, né? E aí vai até o próximo slide também. Certo? Olha, como é que inicia um processo arbitral? Vamos lá, como é que nós podemos dar início, certo? Num processo arbitral. Antes mesmo desse ponto 1 do slide de vocês, que já é quando tem um litígio, antes mesmo de ter um litígio, tá certo? Vai se iniciar quando você coloca em um contrato, em um negócio jurídico, de alguma relação patrimonial disponível, uma cláusula arbitral cheia. Quando você colocou essa cláusula arbitral cheia, ou mesmo vazia, tá? Você convencionou uma cláusula de convenção de arbitragem, automaticamente você já está instituindo ali o processo arbitral, tá certo? Por quê? Porque se a parte tiver violado alguma das cláusulas daquele negócio jurídico, ou tiver algum litígio entre eles, eles são obrigados, lembram, a procurar o árbitro. Então, naquele momento ali, já está vinculando a arbitragem para resolver qualquer litígio, tá certo? Que envolva aquelas partes. Se for uma cláusula de convenção de arbitragem vazia, aí tem que se fazer o compromisso arbitral para encher esta cláusula, tá certo? E aí se decidir, se deflagrar o processo arbitral. Pois bem, então digamos que há um contrato, um negócio jurídico, que há um compromisso arbitral, que há uma cláusula de convenção de arbitragem cheia. Houve um litígio entre as partes, vai se procurar aquele árbitro que está instituído para se iniciar o procedimento arbitral, tá certo? E como é que isso acontece, pessoal? Olha, bem fácil. As partes ou aquele que se sentir prejudicado pela violação contratual, ele vai se dirigir a este árbitro, a esse tribunal arbitral, e solicitar a abertura do processo. Precisa fazer uma petição inicial? Nem precisa fazer uma petição inicial. Ele vai dar o disparo lá no próprio tribunal arbitral, e o próprio tribunal arbitral vai fazer os procedimentos de início do procedimento, do processo. Vai citar a parte contrária para comparecer, vai marcar uma audiência, e daí se tem o início do procedimento arbitral. Tem uma pergunta aqui no chat, do Eduardo. Professor, e quando o árbitro tem vínculo tanto com a parte e com outros árbitros, pode-se pedir transferência deste processo para uma outra vara, para um outro tribunal arbitral, né? Vínculo tanto com a parte quanto... Não, é lógico que todos os árbitros se conhecem, viu, Eduardo? Não é o caso de mandar para outro tribunal arbitral. Porque quem garante que essa parte ou que esse árbitro não tem contato com os outros árbitros de todos os tribunais arbitrais? Então, você não pode suspeitar genericamente. Tá? Se você tem uma suspeita daquele árbitro com a parte, tem um impedimento, é parentesco, alguma coisa, você pede o afastamento dele. Ele próprio vai se declarar suspeito, ele é obrigado a se declarar suspeito. Agora, dizer que, não, mas tem mais de 10 árbitros, mas todos os 10 árbitros ele conhece, aí eu não quero. Aí não, né? Porque o árbitro ele tem aquele seu dever de imparcialidade, né? Então, eu creio que não há essa possibilidade, não, tá certo? Até porque ele pode conhecer outros árbitros também dos outros tribunais, e não vai ter sentido algum se mudar esse processo. Okay? Todo árbitro a gente tem que presumir que ele está agindo com imparcialidade, tá certo? E com responsabilidade também. A gente tem que presumir que ele está agindo dentro da legalidade, não presumir que ele vai agir fora. Agora, aquele que é impedido, realmente, como tu disseste aí, né, tem algum vínculo, ele próprio, por dever dele, o princípio da arbitragem, ele deve se afastar, ele deve se declarar suspeito, se declarar impedido, dizer, olha, eu não posso participar desse julgamento porque eu sou parente de uma das partes, ou eu tenho um vínculo com ela, entendeu? Nós tivemos lá algum contato, né, antes e eu não quero participar. E aí já nomeei um outro colega, né, para que o colega participe. Certo? Assim como é no judiciário também. Ok? Então, muito bem. Então, essa é a forma de você dar início, né, a um procedimento arbitral. É só a parte levar o contrato, o negócio jurídico lá no árbitro, mostrar
que tem uma cláusula arbitral que nomeia aquele tribunal arbitral como competente, e automaticamente esse processo vai ser distribuído para um árbitro que tenha competência naquela área, se as partes não tiverem nomeado. Às vezes a parte não, a gente quer o árbitro Eduardo, a gente quer que seja ele. Aí tudo bem, já vai direto para ele. Mas se não, o tribunal tem diversos árbitros, vai nomear aquele que tem mais competência, mais especialidade, né, naquela disciplina, naquela matéria, objeto daquele litígio. E aí, esse árbitro já vai mandar a citação para a outra parte para comparecer numa reunião de arbitragem, tá certo? Para comparecer nessa audiência inaugural da própria arbitragem. Nessa audiência, né, eu coloquei no slide para vocês, ó, no início, deflagração, existência de um conflito com violação de algum dever previsto no negócio jurídico que possui cláusula de conversão de arbitragem. Aí, parte 2, agendamento de audiência inaugural para ouvir as partes. É obrigatória a representação por advogado? Se uma parte estiver representada por advogado e outra não, né? Eu sempre coloquei essas observações aqui. Então, pessoal, as partes podem estar representadas por advogados ou por qualquer outra pessoa, tá? É lógico que essa qualquer outra pessoa tem trazido aí diversas críticas na doutrina, tá? Já que a Constituição Federal, pessoal, ela é clara em colocar o advogado como essencial à manutenção da justiça, tá certo? É essencial a manutenção da justiça. Então, é o advogado que tem um preparo para isso, para fazer uma defesa, uma representação, tá certo? Então, é o advogado que tem essa competência, tá? Então, as partes normalmente estarão representadas por advogados, porque como se trata de litígios que envolvem direitos patrimoniais disponíveis, geralmente é pessoas jurídicas, ou não, né? Mas as partes normalmente vão levar aí, né, o seu próprio advogado. Mas se uma parte estiver com advogado e a outra não tiver com advogado, aí, com base no princípio da igualdade, da isonomia, né, também no cuidado com o contraditório, sempre que uma parte se apresentar na audiência com o advogado, o árbitro ele pode abrir espaço, né, e remarcar essa audiência para que a outra parte também nomeie um advogado e assim compareça na próxima audiência os dois representados por advogado. Agora, se a parte dizer, não, doutor, eu não preciso de advogado, não, eu vou resolver isso aqui eu mesmo, tá? Eu não preciso de advogado, não. Aí pode-se seguir normalmente com a audiência de arbitragem, tá certo? Não é obrigatório que as partes estejam representadas por advogados, ok? Pode, mas não é obrigatório. Deve, né? Eu diria até que deve estar representado por advogado, porque estando representado por alguém que conhece dos trâmites de um processo como o advogado conhece, não é isso? É muito mais fácil para se ter uma isonomia, tá certo? Para se ter uma igualdade entre as partes. Okay? Mas fica da parte recusar ou não. Pois bem, e aí? Depois disso, vamos verificar a necessidade de um adendo, que é a ata da missão. Está lá no artigo 19, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem. Essa ata de missão, eu coloquei para vocês que ela é facultativa, ela não anula o procedimento arbitral se não existir. Mas o que seria isso daí? Tá? Vamos lá. São representadas por advogados, ou uma delas não quis a representação por advogado, quer que prossiga, seja dado continuidade ao procedimento. Então, muito bem, iniciou os procedimentos, pode acontecer, isso não é obrigatório, mas pode acontecer, que haja a necessidade de se fazer um adendo ao compromisso arbitral. O que é este adendo ao compromisso arbitral? Por exemplo, lembra que tem lá no compromisso arbitral que nós colocamos no slide alguns requisitos facultativos? Pois é, possa ser que esses facultativos não tenham entrado no compromisso arbitral. Por exemplo, não se manifestou a extensão dos poderes do árbitro, tá certo? Não se manifestou sobre a quantidade, os honorários do árbitro, não se manifestou que tipo de direito o árbitro vai utilizar. Isso não está no compromisso arbitral. Olha, se não está, precisa agora que nós estamos face a face aqui, todos reunidos, todos juntos, nós precisamos decidir. E como é que nós vamos decidir? Nesse conjunto, na reunião. E como isso vai ficar registrado? Através de um documento que se chama ata de missão. A ata de missão nada mais é do que este adendo que se faz aos compromissos arbitrais, ou seja, essa complementação que se faz a um compromisso arbitral, tá certo? Então, as partes têm que, de comum acordo, decidir. O que não ficou decidido no compromisso arbitral, antes de iniciar os procedimentos seguintes, tem que ser decidido pelas próprias partes, para que o procedimento arbitral seja
completinho do início até o fim. Isso está onde, pessoal? Abram aí o artigo 19, inciso 1º, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem. Vocês vão ver que lá diz assim, ó, parágrafo 1º. Instituída a arbitragem e entendendo o árbitro ou o tribunal arbitral que há necessidade de explicitar a questão disposta na Convenção de Arbitragem, será elaborado juntamente com as partes adendo firmado por todos, que passará a fazer parte integrante da Convenção de Arbitragem. Tá certo? Então, observe que qualquer falha que tiver na cláusula de convenção de arbitragem cheia ou no compromisso arbitral que surgiu de uma cláusula de convenção de arbitragem vazia, aí se decide já nesse início, antes de se colocar na mesa os problemas, o litígio em si, já se decide, né, pelo árbitro e pelas partes, como é que vai fazer, como é que ficará decidido aquela omissão do próprio compromisso arbitral ou da cláusula de convenção de arbitragem. Tá certo? E isso, esse resumo é chamado de ata de missão. Como falei para vocês, isso é facultativo, tá? A cláusula de convenção de arbitragem, o compromisso arbitral, são sempre impositivos. Mas é bom que as partes decidam tudo antes de dar até seguimento no procedimento arbitral. Ok? Que mais? 4. Interrupção da prescrição. Sim, interessante destacar para vocês, pessoal, que a convenção de arbitragem ela interrompe a prescrição, tá certo? Assim como uma ação judicial, né, interrompe a prescrição, o início da convenção de arbitragem também interrompe, tem poder de interromper a prescrição. Mesmo que não haja um julgamento por algum outro motivo, essa arbitragem não resulte em algum julgamento. Mesmo que isso aconteça, ainda assim, naquele espaço de tempo que levou o procedimento arbitral, ele não correu a prescrição, tá certo? Portanto, né, não impede que você procure aí outros meios de reaver o direito, se por um acaso não houver um julgamento por algum motivo da arbitragem, certo? Bom, então vamos lá. O que mais? Início da audiência, sim. Então, não teve nenhum problema, vamos dizer assim, grave, se inicia a audiência proibitiva das partes, tá certo? Vai se ouvir primeiro as partes para saber a origem do litígio e ver como é que o árbitro vai fazer para poder, né, solucionar aquele problema. Só que o momento que você tem de alegar a suspeição, o impedimento do árbitro, é neste momento que começa a audiência. Tá? No primeiro momento que você tiver que se manifestar no processo de arbitragem, você deve arguir a suspeição ou impedimento do árbitro sob pena de preclusão. Da mesma forma como é no processo judiciário. No primeiro momento que você fala nos autos, você deve arguir a suspeição e impedimento. Dessa mesma forma, vai iniciar a audiência, tem suspeição contra o árbitro, tem algum impedimento, já faz essa arguição imediatamente sob pena de preclusão. Tá? Lógico, pessoal, que vocês sabem que os árbitros são escolhidos por confiança entre as partes. Tá? Então, dificilmente vai ter a admissão de suspeição, de impedimento de um árbitro, porque normalmente quando as partes escolhem o árbitro, eles conhecem o árbitro, né? Sabem que o árbitro é parente ou não, de quem é, sei lá. Muito difícil vai ter uma suspeição de um árbitro, um impedimento do árbitro. Se houver, ele próprio vai se declinar, porém, né, vai ser muito difícil ter aí essa causa, né, interrompida por conta de suspeição e impedimento e transmitida para outro árbitro. Mas, se isso houver, no teu momento de falar, tá certo? Será antes de iniciar essa audiência, o primeiro momento que você tiver que se manifestar nessa audiência de oitiva das partes também. Certo? Vocês lembram, não lembram, pessoal, os motivos de impedimento e suspeição? Ainda lembram do que é impedimento, o que é suspeição? Os impedimentos estão fundamentados aonde? Lá no artigo 144, eu coloquei o slide para vocês. São os elementos objetivos do impedimento, tá? E a suspeição estão lá fundamentados nos artigos 145, que são os elementos subjetivos. Suspeição é elemento subjetivo e impedimento é elementos objetivos. Estão lá no 144 e 145 do CPC. Não vou ler aqui o artigo para vocês, mas vocês podem ler esse artigo para relembrar também, né? Relembrar também essas
causas de impedimento e de suspeição. Tá? Para que possa aplicar também aqui no nosso procedimento de prática de mediação e arbitragem. Pois bem, iniciou a audiência, impugnação, suspeição ou impedimento. Não houve arguição de suspeição ou impedimento, certo? O procedimento vai seguir para frente, tá? Se houver, lógico, pessoal, essa arguição, o ato vai ser substituído. Se essa arguição for improcedente ou não tiver, o processo segue normalmente, tá? E o próximo passo será a tentativa de um acordo ou de conciliação entre as partes, certo? Feita pelo próprio árbitro, tá certo? Ele vai, como no judiciário, tentar propor um acordo entre as partes, para que nem se precise explicar os motivos de as partes estarem ali, tá? Isso está previsto também na lei da arbitragem, tá lá no artigo 21, 21, parágrafo 4 da lei da arbitragem. Olha o que diz lá. Competirá ao árbitro ou tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes, aplicando-se em couber o artigo 28 dessa lei. Então, é também uma obrigação, né, do árbitro, assim que começa a sessão, se não tem nenhuma arguição de impedimento ou suspeição, ele já tentar propor a conciliação, tentar fazer com que as partes possam conciliar. Isso é obrigatório, assim como para o legislado, para o judiciário é obrigatório, no procedimento arbitral também é obrigatório. O árbitro tem que oferecer a possibilidade de conciliação entre as partes, a possibilidade de solução do litígio por uma transação, tá certo? Lógico que se as partes transacionam ali, chegam a um acordo, né, tem uma conciliação, automaticamente já se encerra ali, se vai cumprir aquele acordo, se vai cumprir aquela conciliação, aquilo que ficou designado, vai se cumprir e acabou, tá certo? O procedimento não vai para frente. Porém, se não tiver uma conciliação, se não tiver um acordo, aí vai se iniciar, tá certo, a instrução do processo. Então, eu entendo da seguinte maneira: teve conciliação, lavra-se a sentença de acordo, o processo se encerra. Não teve acordo, não teve conciliação, aí se inicia a instrução do processo. Como é que nós iniciamos a instrução do processo? Primeiro, ouve-se as partes. Vai ouvir primeiro aquela parte que deu início ao procedimento, tá certo? E depois, né, vai se ouvir a outra parte. Eventualmente, depois vem aí a oitiva de testemunhas que as partes possam ter levado ou possam ter pedido a intimação delas, tá certo? Para se ouvir naquele processo. Ok? Essa oitiva de testemunhas também tem o mesmo sentido, o mesmo intuito do procedimento judicial. E é o quê, pessoal? É produzir provas. E a produção de provas serve para convencer o árbitro de quem é que tem ou não razão naquele litígio, tá? Então, se tiver testemunhas para ser ouvida, as partes já vão indicar quem são as testemunhas, vão qualificar elas, né, dizendo aí o endereço de cada uma, e aí o árbitro vai marcar um dia certo para que essas testemunhas possam ser ouvidas, tá? Como se fosse um procedimento judicial normalmente, tá? Ouve-se a testemunha da mesma forma. Pode acontecer dessa testemunha se encontrar em outro estado ou em um local distante, tá? E aí o árbitro pode se utilizar daqueles meios virtuais para ouvir essa testemunha. Ou ele pode se deslocar da onde ele está até onde a testemunha está para ouvir a testemunha. Tá? Não tem problema. Essas despesas do árbitro todas vão ser suportadas pelas partes. São as partes que vão suportar as despesas do árbitro. Tem testemunha que é muito interessante se ouvir, né? Tem testemunha que é crucial para a solução daquela demanda, tá certo? Mas nada impede hoje, nós estamos tendo uma aula aqui virtual, tá certo? Nós estamos tendo uma aula aqui, que eu não sei nem se vocês estão aqui. Ó, tem professor do Floyd dando aula de Paris, da França, eu sou chique. Ou seja, está dando aula, ele estava passando por lá, era de aula, e deu a aula dele lá, tá certo? Em outro país, tá certo? Ou seja, não tem problema, hoje não tem mais distância entre as pessoas, né? Não existe mais distância, nós estamos conectados, né? No mundo inteiro, tá certo? Nós estamos conectados. Então, nada impede que o árbitro intime a testemunha e passe o endereço MIT para ela, ó, tal dia, tal hora, entra nesse link, clica nesse link, que nós vamos fazer a tua oitiva. E aí, tanto as partes podem estar presentes, vão estar presentes, seus advogados também, vão poder fazer perguntas, vão poder interagir,
como nós estamos fazendo aqui. E ouve-se a parte sem despesa nenhuma, tá certo? Deixa a parte lá no estado que ela tiver, da federação, tá certo? Em outro país, se ela tiver, não tem problema. Dá para se ouvir perfeitamente, né? A parte por meio eletrônico. Ou o árbitro pode, não, eu preciso ouvir ela pessoalmente. Digamos que essa parte está presa, né? Está numa cadeia. Eu vou lá, então, nesse município, nesse estado, eu vou até lá para ouvi-la pessoalmente, tá certo? E transcrever o que ela disser para o papel, para que as partes tenham conhecimento. Então, pode fazer isso, também pode, não tem problema nenhum. Então, depois que ouviu o autor, as partes, vamos dizer assim, não tem autor e réu, né? São partes. Ouviu as partes, aí vai se ouvir as testemunhas também, vai colher o depoimento de cada testemunha dessa. Okay? A testemunha, pessoal, de acordo com como é no judiciário, ela não pode faltar, tá certo? E se ela falta, a falta injustificada, ela também pode ser solicitada, né? Não pelo árbitro, mas pelo juiz, tá certo? Ela pode ser solicitada que seja conduzida naquela expressão que nós utilizamos, debaixo de vara, tá certo? Lógico que o árbitro não tem poder para fazer condução coercitiva de testemunha, tá, pessoal? O árbitro não tem essa faculdade, ele não pode dizer assim, a testemunha não veio, eu vou intimá-la e ela vai ter que vir debaixo de vara, ela vai ter que vir sob pena de prisão, não pode. O que ele pode fazer é solicitar ao juízo, e o juiz, sim, determinar a condução coercitiva daquela testemunha, para que ela faça o depoimento. Tá? Aí, o que o árbitro vai fazer? Ele vai solicitar ao juiz, para mandar uma carta para o juiz, olha, seu juiz, eu preciso ouvir uma testemunha no procedimento, a testemunha está se fazendo de importante, está se fazendo de difícil, está se fazendo de boba, não quer aparecer. O juiz determina que o oficial de justiça conduza aquela testemunha, tá certo? Debaixo de vara, como é a expressão, para que ela faça o seu depoimento, tá certo? Para que ela dê o seu testemunho. E se isso for acontecer, o árbitro vai pedir isso para qual juiz? Para qual jurisdição? Estão lembrados? Para aquele juiz que está lá na cláusula de eleição de foro. Se não tem cláusula de eleição de foro, o juiz da comarca onde está instituído aquele tribunal arbitral, que é onde está sendo resolvida aquela demanda. Tá certo? Então, pessoal, essa disposição é interessante, que vocês vão ver que a gente vai relembrando que a gente já falou, né? Sempre vai fixando mais e mais. Okay? Então, a testemunha tem que comparecer. Se ela não justifica o não comparecimento, o árbitro pode solicitar ao juiz que determine a sua condição coercitiva. Ok? E aí vocês podem até me perguntar, professor, nós estudamos que o árbitro, ou melhor, que quem só pode postular em juízo é o advogado, tá certo? E aí, será que o juiz, será que o árbitro ele tem que contratar um advogado para ele poder pedir a condução de uma testemunha? Será que ele tem que ser advogado para postular em juízo? Será que ele tem que contratar um advogado, se não for advogado, para que o advogado faça a petição da condução coercitiva dessa testemunha? Porque só advogado que pode litigar em juízo, que pode demandar em juízo, tá certo? Não, pessoal, nesses casos, o árbitro ele vai ter capacidade postulatória, tá certo? Ele não vai ser preciso ele contratar um advogado, tá certo? Para fins de fazer esse pedido ao juiz, tá? Ele automaticamente ele tem aí capacidade postulatória, uma petição simples que ele faz explicando o caso ao juiz, sem precisar ser assinada por advogado. Observe o tanto que a arbitragem hoje está com moral, vamos dizer assim, tá certo? Porque até isso, né, até capacidade postulatória, a lei deu para o árbitro para que ele possa conversar com o juiz, tá? E eu vou mais além, não só o juiz, o árbitro ele tem poder de requisitar aos poderes públicos alguma informação, algum documento que esteja em seu poder, para poder instruir o processo, tá? Por que, pessoal, que o árbitro pode fazer isso? Por conta do artigo 13 da lei de arbitragem, que deu poderes ao árbitro, poderes de juiz, de fato e de direito. Olha, se o árbitro é um juiz de fato e de direito, ele tem poderes também, tá certo? Ele vai poder requisitar informações aos poderes públicos ou requisitar cópia de algum documento que esteja em poder público, sem precisar procurar o judiciário para isso. Ele tem poderes automáticos para ele fazer dessa forma, tá certo? Então, observe que a arbitragem hoje, ela é bastante conceituada, não é mais uma coisinha de criança, não é uma brincadeira, não.
é algo que tem uma responsabilidade e uma competência muito grande, tá certo? E que o árbitro deve fazer bom uso dessa competência e bom uso desse poder que ele tem, né, para que possa, assim, o procedimento arbitral, né, continuar com esta credibilidade que tem no dia de hoje. Certo? Muito bem. E aí, o que mais? Nós estamos aonde? Provas, né? Oito testemunha. Vamos lá para o 10. Provas. Nós podemos utilizar no procedimento arbitral, pessoal, todo tipo de provas também que nós utilizamos no meio jurídico, no meio do judiciário, certo? Então, e eu digo mais, até além, o judiciário ele é restrito aos meios de prova. Os meios de provas típicos estão lá no CPC no 452, né? E, lógico, o CPC faz uma observação que, além dos meios de prova que estão previstos no próprio CPC, a parte pode se utilizar de outras provas atípicas, desde que elas sejam moralmente lícitas, né? Não atente contra a segurança nacional e nem atente contra a ordem pública. O CPC já tem essa previsão. Mas a previsão do procedimento arbitral é mais ampla ainda. Você pode utilizar até de uma legislação estrangeira, você pode utilizar de e-mail, de postagem de Facebook, de Instagram, de Twitter, tá? Eu nem sei mais quantos bagulho tem desse negócio aí, mas isso tudo você pode utilizar, das provas típicas do CPC, das provas atípicas, tá? Ou seja, de qualquer procedimento de probante que você possa comprovar aquilo que você está dizendo, você é livre, tá, para escolher quais são, até mesmo as legislações que vocês vão utilizar para provar o seu direito, tá certo? Então, muito mais fácil, muito mais prático do que o próprio procedimento probatório do próprio Poder Judiciário, tá, da jurisdição estadual, tá certo? Então, as provas completamente livres no procedimento arbitral, o árbitro pode, inclusive, se valer, né, de qualquer tipo de prova para ele ter o seu convencimento, ok? Uma pergunta que pode ser feita por vocês nesse interregno aqui, pode ter intervenção de terceiros no procedimento arbitral? Gente, o que a lei não proíbe, ela permite, tá certo? Então, pode ter o procedimento arbitral. No procedimento arbitral tem uma intervenção de terceiro, não tem nenhuma vedação explícita para evitar a intervenção de terceiro, tá? Porém, pessoal, como o procedimento arbitral é livre entre as partes, necessariamente vai ter que ter a concordância do árbitro e da outra parte, tá? Se eu quero fazer uma intervenção de terceiro, as partes têm que convencionar que sim, e o árbitro também, certo? Porque o procedimento arbitral, como falei, é livre para as partes escolher o jeito que ele vai se dar, ok? Diferentemente do judicial, que tem lá o regramento definido pelo CPC. Na arbitragem, não. Se as partes não tiverem nenhum impedimento, nenhum óbice, né, para que haja uma intervenção de terceiros, elas concordam. Normalmente, o árbitro também, e segue-se com a intervenção de terceiro perfeitamente. Agora, das espécies de intervenção de terceiro, a denunciação à lide, o chamamento ao processo, até nós podemos vislumbrar aí a ocorrência de uma denunciação à lide, de um chamamento ao processo, tá? Porém, na intervenção de terceiros dentro do procedimento arbitral, dificilmente nós vamos ver a desconsideração da personalidade jurídica, tá? Até porque a própria parte não vai colocar o seu patrimônio em jogo, né? E com certeza não vai querer arguir aí a intervenção de terceiro, desconsideração da personalidade jurídica, certo? Então nós temos tipos de intervenção de terceiro que muito difícil ou impossivelmente vai acontecer no procedimento arbitral, como é o exemplo, tá, do IDPJ, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Porque como as partes é quem coordena o procedimento arbitral, seria muito louco uma parte colocar o seu próprio patrimônio, o patrimônio pessoal do sócio, né, em jogo para ser ali, digamos, penhorado ou usado no procedimento arbitral. Então, muito difícil que ocorra essa espécie de intervenção de terceiro, que é o IDPJ, aí no procedimento arbitral. Mas a intervenção de terceiro, denunciação à lide, chamamento ao processo, a gente pode ver com mais frequência e eventualmente acontecer no procedimento arbitral. Amicus curiae, também é uma intervenção de terceiro, amicus curiae, né? Também pode acontecer também normalmente no procedimento arbitral.
Posso solicitar o árbitro a previsão da amigo-escura? Pode. O árbitro deferindo, não tem problema nenhum. O amigo-escura participar, não vejo problema algum. Certo? Muito bem. Então, feita a instrução processual, né, se ouviu provas, ouviu testemunha, se colheu provas, se ouviu testemunhas, ouviram as partes, qual o próximo passo? Teve toda a instrução processual. Pessoal, não há previsão para alegações finais. Aí eu coloquei aqui no slide para vocês, deixa eu ver. Coloquei. Alegações finais, observe que ela está com um ponto de interrogação. Nós não temos previsão para alegações finais. Não há nenhuma previsão na lei de arbitragem para que haja alegações finais. Mas espera aí, o procedimento não é livre? Pô, é. Isso impede que o árbitro determine alegações finais? Não. Isso impede que as partes solicitem que faça alegações finais? Alegações finais você já sabe que é um resumo, né, do que aconteceu no processo. Serve até mesmo para que o juízo arbitral tenha um norte básico para fazer a sentença. Então, se as partes solicitarem, o árbitro determinar ou aceitar, não há problema algum que haja no procedimento arbitral alegações finais. Mas não tem previsão de imposição, de obrigatoriedade. Fica a critério das partes em cada procedimento arbitral fazer ou não as alegações finais, ou se fazer, esperando as alegações finais de cada parte, e aí segue-se o rito do CPC, ou se não, que se faça diretamente a sentença arbitral. Tá certo? Então, fica a critério das partes, a critério do procedimento arbitral naquele momento, daquele procedimento arbitral ali, se vai ter ou não alegações finais. Tá certo? Então, após esses procedimentos, nós vamos ter o quê? A sentença arbitral. Pessoal, essa sentença arbitral, ela tem data marcada para ocorrer, geralmente nessa audiência já se faz a nomeação, né, da data, ou já se faz a marcação da data, né, já se define a data pelas partes, pelo árbitro, e se não ficar definido o prazo máximo para se dar uma sentença arbitral, tá certo? É o prazo de 6 meses, ok? 6 meses, olha só como é rápido o procedimento arbitral, tá certo? 6 meses tem que ter dado a sentença, tá certo? A sentença arbitral. Tudo bem? E aí, lógico, vem o próximo passo, é a própria sentença, certo? A sentença arbitral, pessoal, está prevista aí no capítulo 4 da Lei de Arbitragem, que é a Lei 9.307, tá certo? Tem previsão aí no artigo 4º, tá? No capítulo 4, perdão, artigo 23 e seguintes. E é bom que nós demos uma lida aqui nessa parte da sentença arbitral, porque nós precisamos fixar, né, bem essa questão. Então, abram aí a lei no artigo 23, tá? Lei da arbitragem, LA, abram ela aí para que a gente possa dar uma acompanhadinha, tá certo? Como a gente pode fazer a sentença arbitral. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Olha só, artigo 23. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Isso que eu falei para vocês, que nessa audiência já se define o prazo para que o juiz, para que o árbitro, ele dê a sentença arbitral. Pode ser 1 mês, 2 meses, não tem problema. Tá? Pode ser 15 dias, pode ser 1 semana, vai depender do que as partes acordarem junto com o árbitro. E dentro daquele prazo, o árbitro tem que dar a sentença. Tá certo? Agora, se não ficar convencionado, terminou a audiência, ninguém lembrou, né, de fazer aí, tá certo? De fazer aí a marcação da data da audiência, ou da sentença. Aí o prazo máximo para apresentação é de 6 meses, tá certo? 180 dias. Contados a partir de quanto? Da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro, se ele foi substituído porque não deu a sentença no prazo ou porque falhou de alguma forma. Tá certo? Então, está aí no artigo 23. Esse é o prazo, né? 6 meses a partir da instituição da arbitragem ou se o árbitro foi substituído a partir da substituição dele. Diz também no artigo 23 que essa sentença arbitral ela pode ser parcial. Ela pode se dar de forma parcial. Tá certo? O árbitro pode sentir a necessidade de fazer uma sentença parcial para depois fazer uma sentença completa. Não tem problema. Mesmo que a sentença seja parcial, ela tem que ser executada e cumprida de acordo com ela, naquela parte que ficou definido aí na própria sentença. Tá certo?
Esse prazo pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado com um acordo entre as partes e os árbitros. Olha, vamos prorrogar o prazo aí para proferir a sentença final, tá? Mais 2 meses, mais um mês, está complexa a causa. Fica a critério das partes também, não há nenhuma nulidade, nenhuma irregularidade de fazer um prorrogamento desse prazo também, certo? É básico, pessoal, nós entender que uma sentença arbitral ela deve ser expressa em um documento escrito, né? Tem que ficar escrito. Não pode ficar simplesmente verbal, tá certo? Porque fica difícil você executar algo verbal. Então, tem que ser feito em um documento escrito, redigido no vernáculo, tá? Tem que ser redigido na nossa língua, ou, se as partes são estrangeiras, na língua de cada parte, tá certo? Mas o certo é que seja redigido na língua portuguesa, tá? Isso aqui no Brasil. Okay? Às vezes pode acontecer de ter mais de um árbitro, tá certo? Mais de um árbitro participando daquela reunião, daquele processo. Se tiver mais de um árbitro participando, se mais de um árbitro tiver naquela situação, o parágrafo 1º do artigo 24 diz que essa decisão deverá ser tomada por maioria, tá? E se não tiver um acordo majoritário, sempre tem um voto de Minerva, tá? Do presidente do tribunal. Então, o tribunal, pessoal, arbitral, ele é composto como se fosse um tribunal de justiça. São vários árbitros, né? Um colegiado. E sempre tem que ser em número ímpar, para poder ficar o voto de Minerva. Então, houve um empate nos votos. Não houve uma decisão dos árbitros de quem está com a razão e quem não está. O voto de Minerva é o voto do presidente do tribunal, tá certo? Ele vai decidir, né, quem é que está com a razão. Se aquele grupo A ou se o grupo B. Se aplica a decisão do grupo A ou se aplica a decisão do grupo B. Tá certo? O que mais? O requisito da sentença, né? Requisito de uma sentença arbitral, vocês já até estudaram o requisito de sentença lá em Processo Civil 2. Processo Civil 2, vocês estudaram o requisito de uma sentença, né? Vai se aplicar, pessoal, a mesma coisa para a sentença arbitral. Lembrem que o artigo 13 da 9.307 diz que o árbitro é um juiz de fato e de direito. Então, ele tem que fazer as coisas de acordo como se fosse um juiz mesmo, tá certo? E a sentença dele, como vai ser um título executivo judicial, ela tem que ter os mesmos requisitos de uma sentença judicial. E os requisitos são esses. Tem que ter um relatório, tem que ter um fundamento e tem que ter um dispositivo, tá certo? E aí, local e data. Então, o relatório, o que vai constar no relatório? O relatório, pessoal, vai conter o nome das partes e um resumo de todo o processo. Um resumo de todo o litígio, como diz aí na lei da arbitragem, né? O que aconteceu no processo? O juiz, o árbitro, né, o juiz arbitral, ele vai fazer um relato. Olha, a parte autora entrou, requisitou o início do procedimento arbitral, porque estava previsto um negócio jurídico, tal, e ela reclamou assim, assim, assim. A parte autora disse em sua defesa isso, isso, isso. A outra parte, a parte requerida, né, do processo, ela também se manifestou dessa forma, disse isso, isso, isso. Certo? Vindo a instrução processual, né, ouvimos a testemunha tal, que no seu depoimento, ou seja, tem que fazer um relatório de tudo aquilo que aconteceu no processo, tá certo? Isso é um relatório. É um elemento essencial. Observe que aí no 26 está dizendo requisito obrigatório, tá certo? Da sentença arbitral. Não pode, tá certo? Não pode passar batido, tá certo? Esses requisitos da sentença arbitral. Certo? O que mais? Além do relatório, também a fundamentação. Ele tem que fundamentar aonde que ele está retirando o amparo jurídico para decidir dessa ou dessa forma, para dizer se A tem razão ou se não tem razão. Tá? Então, a decisão do árbitro tem que estar fundamentada. E aí, nessa fundamentação, ele vai analisar questões de fato, de direito, tá certo? Ou, se por um acaso os árbitros julgaram por equidade, ele vai ter que demonstrar isso na sua sentença, que ali não é um julgamento por lei, mas é um julgamento por equidade, ou é um julgamento com base nos costumes, tá certo? E aí, sim, né? E aí, sim, se poder, né, se tomar a decisão.
Mas tem que ter uma fundamentação, ainda que seja por equidade. O árbitro tem que ter uma fundamentação, tem que ter um amparo. Você tem que se escoimar em alguma coisa para ele julgar. Ele não pode, não, eu acho que deve, não, eu acho não é fundamento de decisão. Tá certo? Tem que ser algo sério, algo certo, para que haja aí sim, tá? Uma validade a esse procedimento arbitral. Tá certo? E aí, por último, como qualquer sentença judicial, também o dispositivo, tá certo? O dispositivo é o componente da sentença em que os árbitros vão resolver as questões que lhes foram submetidas, tá? E vão estabelecer prazo para o cumprimento da decisão. E se for o caso, né, de precisar fazer o cumprimento periódico, tá? Então, no dispositivo, o árbitro vai sentenciar, vamos dizer assim, vai dar o teor estricto sensu da sentença, vai dizer qual a parte que tem razão, qual a parte que não tem razão, de acordo com tudo aquilo que ele viu no processo, qual parte deve cumprir o que deve cumprir, qual parte deve se submeter a qual procedimento ou não. É lá no dispositivo que ele vai fazer, como se fosse uma sentença judicial, da mesma forma como nós já estudamos, tá? E é lógico, vem o local, a data e a assinatura, tá? Assinatura por quem, pessoal? Pelo árbitro. O árbitro é quem assina a sentença, ou se teve mais de um árbitro, daí todos os árbitros assinam a sentença também, tá certo? Pode acontecer de algum árbitro não querer assinar a sentença, tá certo? Pode. Às vezes um árbitro que foi contra aquela decisão, o árbitro diz, não, eu sou de outra visão, eu penso diferente, eu não aceito, mas a maioria não é que ganha, né? Num compêndio de 9 árbitros, se 5 decidir de um jeito, vai prevalecer a decisão desses 5, né, da maioria. Tá? Então, pode acontecer de algum árbitro não querer assinar a sentença, não querer ela aí, sem saber recorrer, não tem recurso, tá? Não é recorrido. E aí, como é que quis assinar? Caso o presidente desse tribunal arbitral, ele vai assinar por este árbitro que não quis assinar e vai certificar isso. Possivelmente esse árbitro vai sofrer alguma falta, tá certo? E aí, né, mas o presidente do tribunal assina por esses árbitros que não quiseram aí fazer esse registro da sua assinatura na sentença. Ok? Que mais? A sentença arbitral, ela, depois de ser assinada pelo árbitro, ela vai dizer quanto ficou as custas do processo, quem que vai pagar quem, se teve litigância de má-fé, alguma multa especificada, tá certo? Ou seja, a sentença ela tem que ser bem explicativa, tá certo? Para que não haja aí uma possível nulidade, um pedido de nulidade, ou até mesmo uma desconsideração, tá certo? Por parte do próprio árbitro. Ok? Dúvidas até aí? Tá tranquilo, pessoal? Mostrem-me que vocês estão aí. Tranquilo? O Neto tá aí. O Neto veio correndo. Eu tô aqui, viu, professor? O Eduardo tá aí também. Ok. Beleza. O Janilson está ouvindo ainda, não dormiu ainda não, tá ouvindo ainda. Certo, pessoal, esses monólogos são um quadro para a gente digitar é meio complexo, né? Mas, infelizmente, né, nós tivemos esse agravamento aí dessa nova cepa do vírus, né, essa nova variante do vírus, e traz muita preocupação, viu, pessoal? A gente já não ia fazer, né, o procedimento presencial, e aí com este agravamento, teve município, eu estou acompanhando isso, teve município aí que teve um aumento de 205% nos casos. Eu antigamente até duvidava, né? A gente sempre é meio cético quanto a esses números, né? Existe muita política no meio, mas eu mesmo tenho diversos amigos meus que estão entubados. Neste momento estão entubados em UTIs, né, por conta de Covid. Amigos novos, pessoas com 40 anos, 36, esse negócio mais de velho, de idoso, de asmático, não tem mais isso não. O vírus está pegando é geral, tá certo? Está pegando todo mundo. A gente tem que fazer o máximo para se precaver. Nós temos que abrir mão de algumas coisas para poder tentar garantir a nossa saúde e saúde da família. A gente sabe que, fatalmente,
né? É um vírus não tem cura, nunca ouvi falar que vírus tem cura, tá certo? O vírus você controla, tipo gripe, você toma lá uma medicação para gripe e controla. Faz com que teu corpo crie anticorpos para combater aquele vírus, teu corpo é quem cura do vírus, não é remédio nenhum cura vírus, né? Vírus não tem unidade celular, eu aprendi isso em biologia no primeiro ano do segundo grau, que era segundo grau na época, isso em 86, salvo erro, 87, salvo erro. Eu aprendi isso lá em biologia, o professor chamava ele de perninha, eu lembro até hoje. A paternidade celular. Então, era bem daí, né? Mas um ótimo professor. Então, até hoje eu me esqueci. Então, não tem cura para vírus. Você mata ácaro, mata bactéria. Mas vírus, você mata vírus também, né? Com sanitização. Mas não tem cura para vírus, não tem remédio para vírus. Então, o que tem é a gente tomar cuidados, né? E fortalecer o nosso organismo, né? Sempre estar com a imunidade boa, para que quando o vírus pegar, nosso próprio organismo consiga aí, né? Minimizar os efeitos dele. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de SOR, né, que é vitamina D, tomar vitamina C também, bastante para estar com o nosso organismo preparado, para se eventualmente nós chegarmos a ser contaminados, sentir o mínimo dos efeitos desse vírus também. Tá certo? Então, a gente não está podendo ter essa aula presencial, fica às vezes meio chato esse monólogo aqui, né, só eu falando e vocês aí tudo calado, ninguém diz nada. É por isso que eu gosto de turma de primeiro período. Primeiro período os caras perguntam até porque Judas matou Jesus. Né? Ótimo. Mas 10º período, os jurisconsultos já estão com a mente praticamente formada, já entende tudo rapidamente, a gente fala que o cara já vai lembrando de tudo, né? Assim vocês são, né? Em 10º período, 11º período. Aí fica esse monólogo aqui, chato. Mas, né, vamos para frente. Pessoal, já é 11 horas, né? Vamos encerrar por aqui hoje. E aí a gente, não vou dar o segundo, nós temos dois intervalos, eu não vou dar o segundo intervalo, né? A gente pode encerrar até 15 minutos antes do horário, não tem problema. Eu vou encerrar então logo, vou dar logo o intervalo e já encerro. Nós daríamos o intervalo 11 horas, né? Até 11h15, para voltar 11h16, até 11h20, 11h30, mas a gente já encerra logo, já dá intervalo junto com o encerramento da aula. Tá bom? E a gente não fica com o vídeo tão mal, eu estou achando muito conteúdo para passar para vocês, é conteúdo para caraca. Que eu estou jogando aqui para vocês, né? Um tempo bem grande e gravado no vídeo. Tá bom, então a gente encerra por aqui hoje. Tá? Um abraço para vocês, uma boa semana, uma boa segunda-feira. Se alguém tiver pergunta, eu vou ficar à disposição de vocês lá no AVA, até às 11h30. Pode fazer pergunta lá no AVA, tá certo? Eu vou estar lá para responder para vocês também. Se não, uma boa semana para todos nós, que Deus possa nos guardar desse mal que assola